que Deus fala conosco, é o alimento vindo do céu. A palavra é o suficiente, igreja, para libertar, para transformar, para mudar o caráter do homem e da mulher. É a palavra. Sem a palavra, essa oração, o crente não fica de pé, amém? Estenda a mão para o servo do Senhor, amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco, Senhor, o pastor aqui nas tuas mãos, Pai, que ele venha, Senhor, ser usado por ti nessa noite, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor, para trazer um alimento, Senhor, para nossa alma, para o nosso espírito, Senhor, nessa noite. Fala com a tua igreja, através do Espírito Santo, enche ele da tua presença, Senhor, e o teu povo, Senhor, venha entender, Senhor, o que o Senhor quer falar nessa noite, e não deixa para que o inimigo venha roubar, Senhor, o que o Senhor vai entregar nessa noite para os nossos corações. Eu agradeço a minha oportunidade, amém? Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Bendito é o nome do Deus eterno, que nos concede mais oportunidade na sua presença. Deus, Desde já, quero agradecer a propósito, agradecer todos os obreiros dessa casa, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Senhor, pode tomar vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é um evangelho peculiar. É um evangelho que se diferencia dos evangelhos sinóticos. O evangelho sinótico quer dizer visão conjunta. Livro de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele já perscrutava sobre as igrejas durante 40 anos quando João vai escrever esse evangelho. Sabemos que Mateus ele escreve para judeu e apresenta Jesus como rei. Marcos aí escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. E Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. O Evangelho de João é uma carta universal. Ele apresenta Jesus como Deus. Por isso que ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando nós começamos a ler o Evangelho que escreveu João, nós entendemos que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Nós sabemos que no princípio, lá no Éden, quando o homem pecou e ele cozeu de folhas, Deus, ele faz o primeiro sacrifício. Ele mata o cordeiro e veste o homem com pele de cordeiro. Mas lá na cruz, ele vestiu o cordeiro com pele humana. Nós sabemos que o cordeiro de João 29 é a resposta de Gênesis 22. Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, João 29 diz: aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz aos Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A Bíblia nos ensina que pecou, ali se matava um animal e aquele sangue cobria, porque o pecado sempre vai levar algo em troca. E Gênesis 22 foi um cordeiro para uma pessoa. Em Êxodo 12 era um cordeiro para uma família, passar o sangue no vergo da porta. Isaías 53 foi um cordeiro para uma nação. Mas em João 1:29 é o cordeiro que tira
o pecado do mundo. É o sacrifício perfeito. É por isso que hoje já não tem mais o ritual, o cerimonial, foi estipado na cruz. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós entendemos que não foi a traição de Judas, não foi a inveja do sacerdote, não foi a voz uníssona do povo que estava ensandecida, não foi a indiferença de Pilatos, mas foi o Pai por amor. Para isso ele veio, para que se cumprissem as Escrituras. Então nós entendemos que foi o Pai por amor. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 8, verso 32, que nem o seu próprio filho ele poupou. Porque a gente prega muito sobre o amor de Deus, mas existe uma linha tênue, uma linha fina, e quando ultrapassamos essa linha, aí Deus nos apresenta a conta. Porque Deus também é juízo. Porque quem foi que mandou o dilúvio? Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Quem foi que matou 180 mil assírios? Quem foi que matou Ananias e Safira? Quem foi que matou o rei Herodes e expirou comida de bicho? Em Jó 9,24 ele diz: se não é Deus, quem é? Se não é Ele, quem é? Lutero dizia que Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai um milímetro a mais do que Deus não permitir. Que tudo está no controle da mão desse Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1 ao verso 12. Jesus apresenta o ministério público de Jesus. Do 1 ao 12, ali percorre 3 anos. Mas do capítulo 13 ao 20, são 4 dias. A partir do capítulo 13, Jesus não vai se dirigir mais às multidões. Jesus agora vai se dirigir somente aos discípulos. Ele vai fazer um intensivo de 4 dias com ele. Em Lucas 22, 24, a Bíblia diz que os discípulos discutiam entre eles quem era o maior. E Jesus sabe o que perscruta no coração de cada um nessa noite, o que permeia, o que perpassa na nossa mente. E eles discutiam no caminho quem era o maior. E Jesus vai dar essa resposta lá em João capítulo 13. Quando ele pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E eles se calaram. Mas Jesus sabia que eles discutiam quem era o maior, quem ia lavar o pé uns dos outros. Porque lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa. Jesus disse: que vocês vinham discutindo pelo caminho. Eles se calaram, porque eles discutiam quem era o maior, quem ia lavar o pé um do outro, que era a função do mais humilde da casa. E a Bíblia vai dizer em Marcos 10, 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E Jesus vai dar exemplo, como ele disse em João 13, 15: eu vos dei exemplo, sendo eu mestre e Senhor, vós me chamais assim, disseis bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre e Senhor, lavei o pé de vocês, e vocês devem lavar o pé uns dos outros. Vocês devem se colocar na posição de servo, porque não deve haver disputa entre vocês. Porque eu uso quem quero, a hora que quero, da maneira que quero, da jeito que quero. E a Bíblia diz que Jesus ele se despide das suas vestes, e ele pega uma toalha, cinge-se de uma toalha e pega uma bacia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro vai dizer: tu lavas o meu pé tu não lava. Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E ele disse: então lava a mão, a cabeça, o corpo. Jesus vai dizer em João 15, 3: já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Porque é a palavra que limpa o homem. João 17, 17: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica. Aleluia. A palavra de Deus ilumina. Salmo 119, 105. E Efésios 5, 26: purificando com a lavagem pela palavra. Pastor quase leu aqui o Salmo 44. Para Deus tirar o povo do Egito, onde ele leu que ouviu muitas maravilhas que Deus fez. Para Deus tirar o povo do Egito, ele enviou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, ele enviou os 10 mandamentos. Porque só a palavra tira o homem do Egito, tira o mundo de dentro do homem.
Jesus acaba de lavar os pés do discípulo, inclusive de Judas. No verso 12 ele vai dizer: vocês entenderam o que eu fiz? Eu vos dei exemplo. Porque o símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. É impossível alguém dizer que serve a Jesus e não ser humilde, não se colocar na posição de servo. Jesus está ensinando que a pirâmide está de ponta cabeça, maior é o que serve. A pirâmide está de ponta cabeça, maior é o que serve. Lavar os pés era a função do escravo mais humilde. Mas Jesus ele está ensinando, trazendo à tona um método exótico de viver, aonde para baixo e para cima, o lado de fora e o lado de dentro, perder é ganhar, chorar é sorrir e dar é receber. Meu Deus! Aquilo que o mundo acoima como fracasso, para o céu é laurel. Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos. Ele estava dando exemplo. Mas nós estamos vendo hoje muita gente no pedestal, pouca gente com a bacia e a toalha na mão. Aleluia. Muita gente desprovida de humildade. Como o meu irmão disse aqui, não é pelo que você prega, é pelo que você vive. Porque lá fora eles não leem a Bíblia, eles leem a tua vida. É por isso que em Mateus 7,20 ele disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. É pelo que ele vive. Então o símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. Jesus ele nos dá exemplo. Jesus ele dá uma evasiva. Em João 13,7 ele diz: o que faço eu agora não sabes tu, mas depois tu saberás. Muita gente não entende o que acontece agora, porque você só vai entender lá na frente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Pedro ele não entendeu que era um ato de purificação, porque no capítulo 3 ele fala do nascimento espiritual, no capítulo 4 ele fala de uma água espiritual, no capítulo 5 ele fala de um pão espiritual, e no capítulo 3 ele está fazendo uma purificação espiritual. E ele estava dizendo: vocês precisam decidir, porque dentre vós há um que há de me trair. Nós precisamos decidir se passaremos a vida fingindo como Judas, lutando como Pedro, ou fazendo a vontade do Deus eterno como Jesus. Nós temos que decidir se nós vamos escolher o beijo, a espada ou o cálice. Porque o Éden, ele foi o portal do inferno. Lá foi feita a vontade do homem. Mas no Getsemane significa lugar da prensa, onde ele foi moído pelos nossos pecados. Ali ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. No Éden prevaleceu a vontade do homem, no Getsemane prevaleceu a vontade de Deus. No Éden ele era visita, hoje ele é morada. 1 Coríntios 3,16: você é templo e morada do Espírito Santo. Pedro ele dormiu quando devia orar. Jesus disse: não pode vigiar uma hora comigo. Pedro, quando ele devia orar, ele dormiu. Ele falou quando devia ouvir. Ele se vangloriou quando devia temer. E ele relutou quando devia se entregar. Agora olha quem é Pedro antes e olha quem é Pedro depois de ser cheio. Porque teu espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Teu espírito residente é uma coisa, teu espírito presidente, presidindo a sua vida é outra. Porque quando ele preside
veste, o que você ouve, o que você come, o que você fala. Então, qual é a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo? Não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar em língua, não é louvar. É quando eu tenho a oportunidade de pegar e eu pego. É quando eu posso passar o meu irmão para trás e não passo. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso mentir e não minto. Porque eu estou cheio da presença de Deus. Porque nós estamos cheios da presença de Deus eterno. Olha quem é Pedro antes, quem é Pedro depois. Em Atos 2,41, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas. Em Atos 4, no verso 4, 5.000 almas. Em Atos capítulo 4, verso 32, a multidão dos que criam perderam as contas. O homem que negou. A traição dele doeu mais do que a de Judas, porque ele era do círculo íntimo de Jesus. Jesus frequentava a casa dele, curou a sogra dele. Mas olha quem é ele depois do Pentecoste, depois de ser cheio, depois de haver uma metanoia. Nós vamos ver que o primeiro milagre, em Atos capítulo 3, no verso 2, a Bíblia diz que Pedro e João vão subindo, a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. E havia um homem coxo, de 40 anos, todos os dias ele era colocado à porta formosa. Muitos passavam, todos viam ele pedindo esmola. E quando Pedro e João vão passando, e ele pede uma esmola, e a Bíblia diz que Pedro para e fita os olhos dele. A Bíblia diz que ele era um homem coxo. Sabe o que é um homem coxo? É um homem que tem uma perna menor que a outra. Isso é um homem coxo. Um homem que tem uma perna menor que a outra. Mas Pedro estava cheio, tinha um dom de maravilha. O dom de maravilha cresceu uma perna, um braço, um olho, um dedo. Isso é dom de maravilha. E Pedro fitando os olhos dele, a Bíblia diz que ele esperando receber alguma coisa. Ele queria uma esmola, mas Pedro fitou os olhos dele. No verso 4 ele disse: olhai para nós. Será que você tem um olhar para nós nessa noite? Será que alguém pode olhar para a tua vida nessa noite? Alguém pode chamar para expulsar o demônio? Alguém pode chamar para fazer uma oração, para dar uma palavra? Ele disse: olhai para nós. E ele esperando receber alguma coisa, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho o que você tem, o que você quer. Eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esmola, mas eu tenho autoridade do alto. Deus não deu para ele o que ele queria, ele queria receber uma esmola, mas Deus não deu o que ele queria, Deus deu o que ele precisava. Deus não vai dar o que você quer, irmão, Deus vai dar o que você precisa. Fitando os olhos dele, esperando receber alguma coisa, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a perna daquele homem cresceu, porque ele era coxo, a perna era menor, e ele entra louvando e adorando a Deus dentro do templo. O engraçado é que no verso 4 a Bíblia diz, ele diz: olhai para nós. Mas no verso 12 ele diz: por que vocês estão olhando tanto para nós? Mas ele não pediu para olhar para ele. Mas quando eles reconheceram que aquele homem estava 40 anos naquela situação, entra no templo, louvando, saudando, adorando a Deus, todos os olhos se voltaram para Pedro e João. E Pedro disse: por que vocês estão olhando tanto para nós? Porque tem hora, irmão, que você tem que assumir a responsabilidade. É você que tem que expulsar o demônio. Aleluia. É parar de correr atrás do fogo dos outros e começar a queimar você. Porque Deus te deu autoridade. Deus te chamou para fazer a diferença. Ele diz: vocês estão olhando tanto para nós. Ele tira o foco dele e diz: vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Não é por nossa virtude, mas é pelo nome de Jesus. Ele não deu o que aquele homem queria, ele deu o que ele precisava. O
céu não vai te dar o que você quer, irmão. O céu vai te dar o que você precisa. Ele vai afiar tuas ferramentas nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O coxo queria esmola e Deus lhe deu saúde. Elias queria a morte e Deus lhe deu pão. Jonas queria a morte, Deus lhe deu uma lição, convertendo aquele povo. E a mensagem dele era dura. A mensagem dele não era acrescentar Jesus. A mensagem dele era 40 dias, vocês vão ver o que vai acontecer. Aleluia, Deus. Mas ele não contava que Deus abrandou o coração daquele povo. Muita glória, muita glória, aleluia. E ali começou uma perseguição contra a igreja. Os colocaram na cadeia, os açoitaram e disseram: com que autoridade vocês fazem isso? E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, verso 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio, até a tampa, ele vai dizer: no nome daquele que vocês mataram por ignorância, o nome daquele que vocês crucificaram, o nome de Jesus Cristo Nazareno, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. E no verso 12 ele vai dizer: não há outro nome dado entre os homens a qual importamos que devamos ser salvos, quer no céu, quer na terra, quer embaixo da terra. É só o nome de Jesus. Pedro, quando ele estava no anonimato, ele não tinha problema com ninguém. O problema foi quando ele cresceu. O problema é que o crescimento incomoda. E todo crescimento gera dor. Uma criança, quando vai crescer o dente, dói. Quando você está na academia, dói para crescer. Todo crescimento dói, incomoda. Quando Pedro estava no anonimato, na mesma, mas quando ele começou a crescer, aí começou o problema. Quando nós vemos cego, de João capítulo 9, a Bíblia diz que ele era cego, não tinha problema com ninguém, ele era cego de nascença. Mas quando Jesus o encontrou, o tirou da aldeia, e às vezes Deus tem que te tirar do lugar do comodismo para poder começar a trabalhar na sua vida. Porque o que abre a porta do mundo espiritual é o jejum. Agora, jejum sem oração é dieta. E o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Davi, durante 7 dias, ele jejuou e orou para Deus não levar o filho dele. Mas o pecado sempre vai levar o irmão. Levou. Porque o jejum de Davi, 7 dias, não mudou Deus, mudou ele. Ele se tornou uma pessoa melhor. O que abre a porta do mundo espiritual é o jejum, é a oração, é a intimidade, é o relacionamento com Deus. Esse cego, ele o tirou da zona de conforto, tirou da aldeia, untou os seus olhos e disse: vai se lavar no leito de Siloé. E ele voltou enxergando. E quando os vizinhos viram, disseram: não é ele, aquele que era cego de nascença? Ele disse: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Então chamaram os religiosos. Os religiosos disseram: tu era cego? É. E como tu veio? Um homem chamado Jesus. Ele disse: tu não é cego nada. Aí manda chamar os pais dele. Aí disseram: é meu filho, nasceu cego, nasceu. E como ele enxerga? Como ele enxerga nós não sabemos, mas ele nasceu cego. Porque quem declarasse que Jesus era o Cristo, era expulso da sinagoga. Você vê que quando ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Mas quando ele começou a enxergar, aí ele arrumou problema com os vizinhos, com os religiosos e com a família. Se você não quer problema com ninguém, irmão, fica cego. Continua cego. Se você não quer problema com ninguém, não cresce. Porque o adversário, ele vai tentar parar o teu crescimento. A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, houve um banquete, festa. Quando ele nasceu, teve festa. Mas quando ele cresceu, a Bíblia diz que Ismael caçoava dele.
Quando ele nasceu, teve festa, mas quando ele cresceu, começou o problema. Porque o crescimento incomoda. Quando Davi estava no campo, apacentando as ovelhas, não tinha problema com ninguém. Mas quando ele apareceu no cenário, ele arrumou problema com Eliabe, seu irmão, arrumou problema com Saul. Porque o crescimento, ele incomoda. Quando Elias mata os profetas de Baal, Jezabel disse: eu vou te matar. Porque o crescimento, ele sempre vai incomodar. E qual que é o intuito do adversário? Parar o teu ministério. Porque cargo quem dá é o homem, ministério quem dá é Deus. É Deus que dá o ministério para o homem. Ministério significa serviço. Deus não te chamou para você ficar parado, Deus te chamou para você trabalhar. Deus colocou o ministério na mão de cada um. Ele não nos chama para dar trabalho, mas para trabalhar na obra. Foi o que ele fez na igreja. Em Atos capítulo 4, eles foram presos e açoitados. Ali, o ataque foi de fora para dentro. Perseguição. Eles perseguiam aqueles que pregavam o nome de Jesus. Então foi de fora para dentro. Perseguição. No capítulo 5, a estratégia foi de dentro para fora. Ele infiltra um casal hipócrita, Ananias e Safira. Eles queriam comprar fama. E Pedro, novamente cheio, usado pelo dom de discernimento, dá um ultimato. Porque Satanás encheu teu coração e mentiste contra o Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, eles queriam comprar fama. Em Atos capítulo 8, Simão Macho queria comprar poder. E Pedro, novamente cheio do Espírito Santo, disse: você não tem parte nesse ministério. O teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque o homem na porta famosa pedia esmola, mas Pedro sabia que o dinheiro não muda a vida de ninguém. Tem muita gente aí cheia de dinheiro se suicidando. Porque a verdadeira alegria está no coração daquele que já conhece o Senhor. A paz que excede todo entendimento. Então, o primeiro ataque, perseguição. De fora para dentro. O segundo ataque, infiltração. De dentro para fora. É o joio crescendo com o trigo. Você vai ver que a mídia só veicula a parte negra do Evangelho. Só os escândalos. Porque o joio crescendo com o trigo. E o joio é igual trigo. O joio, o joio é veneno. E quando ele é amassado, ele produz veneno. Mas o trigo é alimento. Quando o trigo é amassado, produz pão, alimento. O joio crescendo com o trigo, o veneno e o alimento. Quando o joio é amassado, o veneno. Quando o trigo é amassado, o alimento. Você só vai saber o que tem dentro quando você é amassado. Aí você revela se você é joio ou se você é trigo. Meu Deus, aleluia. E no capítulo 6, ele vai tentar a terceira estratégia, mais sutil. A distração. O que tem de crente distraído, desapercebido. E Tiago 5,9, a Bíblia diz que o juiz está às portas. Já são os últimos dias. E vai ser como um piscar de olhos, como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente. Eles deixaram a palavra e a oração e foram servir às mesas, fazendo a coisa certa do jeito errado. A igreja estagnou, porque abandonaram a oração e a palavra. E foram servir às mesas, porque havia um murmúrio entre eles por causa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. É ali que vai instituir os primeiros diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos. E quando eles voltaram à palavra, aí a Bíblia diz que moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. A maior evidência que você está cheio, irmão, é quando você anuncia a palavra para alguém. Quando você tem o desejo de orar, quando você tem o desejo de ler,
Quando você tem o desejo de estar aqui. Eu sou lá de Guarulhos. Eu congreguei nesse ministério aqui cerca de 8 anos. Eu congreguei lá na sede local. Moro lá em Irapuru, ao lado. 8 anos. Estudei teologia com o saudoso pastor Messias. 8 anos eu fiz parte desse ministério. Lá eu aprendi muita coisa. Eu vim de lá. Aí os irmãos tiveram culto aqui ontem, foram para lá hoje pela manhã e já estão aqui hoje. Deus está contemplando o teu desejo. João 6,37 ele disse que não dispensa ninguém de mão vazia. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João, em seu evangelho, ele não cita nenhuma parábola, não tem cura de leproso, não expulsa demônio, não tem a lista dos 12 discípulos apóstolos, não grafa sobre o seu nascimento, sobre a transfiguração, sobre a tentação no deserto. A ênfase dele é provar que Jesus é Deus. A ênfase dele é mostrar que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, diz que nós temos que ter a mente de Cristo, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação, não quis tomar o lugar de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. João ele vai dar uma ênfase, é o que mais fala sobre o Espírito Santo. É peculiar, só no dele tem a água transformada em vinho, só no dele tem o novo nascimento com Nicodemos, só com ele tem a mulher samaritana, só com ele tem o paralítico de Betesda, só com ele Jesus fala sobre o pão da vida, só no evangelho dele a água da vida, João 7,37, a ressurreição de Lázaro e o lava-pés. É conhecido como o evangelho das águas. O evangelho de João é conhecido como o evangelho das águas. Foi o evangelista que mais falou sobre água. No capítulo 1, Jesus é batizado nas águas. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele fala que tem que nascer da água. No capítulo 4, ele diz que tem de uma água que se alguém beber nunca mais vai ter sede. No capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda esperava agitar as águas. No capítulo 6, ele anda sobre as águas. No capítulo 7, verso 37, ele se põe em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim, beba de graça da água da vida. No capítulo 9, ele manda os cegos se lavar no tanque de Siloé, águas. E no capítulo 13, o lava-pés, ele lava os pés dos discípulos, conhecido como o evangelho das águas. No batismo de João, no batismo de Jesus, João relata que foi no Jordão. Jordão abriu 3 vezes. Quando o sacerdote com Josué precisava atravessar, o Jordão abriu. Quando Elias precisou atravessar, o Jordão abriu. Quando Elias foi arrebatado numa carruagem, a capa caiu. Eliseu pegou a capa, bateu no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Abriu o Jordão novamente. Quando Jesus foi ser batizado no Jordão, alguém pensou: a água vai subir. Mas quando ele chega ali, não é o Jordão se abre. A Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Quando o homem é aprovado por Deus, o céu abre, o Espírito desce e o Pai fala. Este é o meu filho amado, que é o teu prazer. Ele é conhecido também como o evangelho do grande eu sou. Ele vai dizer em João 6,35: eu sou o pão da vida. Porque em Êxodo 3,14, Moisés pergunta: quem eu digo que és? Ele disse: diga que eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Por isso que ele vai dizer em João 6,35: eu sou o pão da vida. Está com fome? Eu sou o pão que mata a tua fome. Ele vai dizer em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Você está na escuridão total, nas trevas, ele é a luz. Ele vai dizer em João 10,9: eu sou a porta. Aquele que passar por mim achará pastagem. Entrará, sairá e achará pastagem. Isaías
22, ele disse: a chave estará sobre o ombro dele. A chave de Davi estará sobre o ombro dele. Que chave é essa? O que é que estava no ombro de Jesus? A cruz. A cruz é a chave e Jesus é a porta. Aleluia. Lucas 9:23, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Em João 10:11 ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11:25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14:6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15 ele disse: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 2 ele transforma a água em vinho. Ele pega a água, é inodoro. Nota que a água não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Jesus coloca nessa água cor, cheiro e sabor. Jesus transforma a água em vinho. Jesus continua transformando. Jesus continua transformando. Jesus transforma a água em vinho. Nicodemos não entende o que é nascer da água do Espírito. Você com diploma na parede, doutor, mestre de Israel, e não entende o que é nascer da água do Espírito. Um homem letrado, mas a inculta, a mulher samaritana entende. Porque o cientista, ele não entende o evangelho, mas o analfabeto entende. Porque o evangelho não é uma descoberta humana, é uma revelação divina. E Deus revela quem é. É por isso que Deus usa o servente de pedreiro, mas não usa o advogado. Porque ele não tem a bacia e a toalha na mão. A mulher samaritana entende. Porque ele diz à mulher: se tu soubesse quem te pede água. E os discípulos vão para a cidade. E a mulher samaritana também vai para a cidade. Os discípulos voltam com o que na mão? Pão. A mulher samaritana volta com o que? Cheia de almas. Mas cuidei, calamataya subiu, cantará você. Que andará o reino que é alma. Não é palavra persuasiva. No ano passado nós apresentamos uma alma para o Senhor. Ele procura o fruto. Ele condena uma árvore em Marcos 11:13, porque a primeira figueira dá folha, depois ela dá fruto. Ela estava com folha. Jesus disse: certamente tem fruto. Quando Jesus procura o fruto, não acha. E ele amaldiçoa: nunca mais nasça fruto de ti. Ele estava condenando a aparência. Veste como crente, fala como crente, mas e o fruto? E a vida? E o relacionamento, a intimidade? A mulher samaritana entende. O discípulo que expulsava demônio, pregava, andava com Jesus, volta só com pão na mão. E a mulher samaritana volta cheia de alma e ele diz: não é porque tu disseste. Agora nós vemos e ouvimos e sabemos que ele é o Messias. A igreja precisa voltar a ser sal da terra. A igreja precisa cumprir o seu papel. Não tem propaganda de sal. Não tem. Não tem promoção de sal. Minha esposa está ali. Ela nunca disse: compra 10 pacotes de sal que está em promoção. Nunca cheguei lá no mercado e vi sal em promoção. E a prateleira mais suja é a do mercado e a do sal. Porque você joga o sal na carne, o sal no feijão, o sal no arroz, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. No dia que alguém aparece, estraga, irmão, porque ele é o sol da justiça. É só ele que tem que aparecer. João 3,30 ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João viveu 30 anos no deserto, para 6 meses de ministério, para perder a cabeça. Por isso que Jesus disse: do nascido de mulher não tem ninguém maior que esse. Negou a sua vida, 30 anos no deserto. Lucas 3, o verso 2. Anás e Caifás eram sacerdote. Veio a palavra de Deus a João no deserto. O que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. Aí a
a palavra fica esquecida, irmão, no deserto. Mas a igreja precisa cumprir o seu papel, ser sal da terra. Ele diz que quando o sal perde a salinidade, aí só serve para ser pisado. Pelo fato do chão ser escorregadio, lançava o sal em si, que não tinha mais sabor, para que eles não escorregassem. Por isso que ele disse que o sal era para ser pisado pelos homens. A igreja não pode vender as suas propriedades, a salinidade. Precisa dar gosto na vida de alguém. Porque quando você come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Jesus em João 7,37 diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água. Você precisa salgar o ambiente. Você precisa salgar o ambiente. Para encerrar, capítulo 5 de João, Jesus ele sabia que aquele homem estava há 38 anos naquela situação. Mas Jesus não está preso ao tempo. Ele não estava há 38 anos ali. Uma vez ao ano, durante a festa, se colocavam todos os mancos, os coxos, os enfermos, paralíticos, cegos, lá no tanque de Betesda. Ficavam lá durante 7 dias, os 7 dias da festa. 38 anos que aquele homem era levado para lá. Talvez alguém dizia: não vai de novo esse ano? Mas ele tinha uma esperança. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:19 que se nós esperamos Deus só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Ele tinha esperança. 38 anos naquela situação. Todo ano, durante 7 dias ele estava ali. Ele via acontecer na vida de todo mundo, mas ele não fraquejava. Ele sabia que a hora dele ia chegar, e que não era no teu tempo, é no tempo de Deus. Glória a Deus. Porque só quem nasceu grande foi Adão. Só quem nasceu grande foi Adão. No ministério você tem que galgar. Você tem que galgar. Crescimento dói. A Bíblia diz que quando o anjo agitava as águas, quem pulava primeiro era curado. Só que ele não sabia que aquele dia era o dia dele. E que o anjo não ia mover as águas do tanque. Jesus ia mover as águas da vida dele. Jesus vai mover as águas da tua vida nessa noite. Deus está vendo o teu esforço. Alabaço, menino, reclamarai. Managaxéria, Candaragaçúbia. Deus é poderoso para mover as águas da tua vida nessa noite. Eu não vi lá do outro lado, não, de Guarulhos, para contar história. Eu estou debaixo da autoridade do Deus eterno. Eu sou profeta nessa noite. A minha função é pregar e a sua é acreditar. E Deus vai fazer. Vamos, cuidei, cada maneira sua. E ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Porque no verso 14 eles disseram: quem te curou? E ele nem sabia quem o curou. Mas o texto ressalta que Jesus sabia que ele estava naquela situação. Conhecia o passado, conhecia a condição e estava escrevendo um novo futuro para ele. O texto nos declara, afirma, nós temos o respaldo que Deus sabe o que está se passando na tua vida, o que está passando na minha vida. Jesus vai de encontro a esse homem e vai perguntar a ele: você quer ficar são? Você quer ser curado? Porque 38 anos, não é 38 dias. Não são 38 meses, são 38 anos. Na verdade, Jesus estava perguntando: você quer ser curado? Ou você já acostumou com a vida que você está levando? Você está acostumado com a vida que você está levando? Porque Deus tem mudança para ela. Deus tem um novo caminho para a tua vida. A mesa está posta, irmão. Aqui tem dom.
Aqui tem visão espiritual. Deus pode estampar os teus ouvidos espiritual nessa noite. Glória a Deus. Ele disse para o filho mais velho que estava perdido dentro de casa, não sabia. Tudo que é meu é teu. Você só não toma posse. Você não pede. Ele queria um cabrito, mas ele não pede. Quando Jesus disse: você crê que eu posso mudar a tua história? Porque o ser humano, ele tem facilidade de se adequar ao que ele está vivendo. Ele está dizendo: você crê que eu posso mudar a tua vida? Eu posso te curar, eu posso mudar a tua situação. E ele dá uma evasiva. E a palavra sincero significa sincera. É objetivo. Quando Jesus pergunta: quer ficar salvo? Ele diz: eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Eu não perguntei se tem alguém que põe você no tanque. Eu perguntei se você quer ficar salvo. E a gente fica dando muita desculpa. A gente fica rodeando demais. Jesus quer que você seja sincero, sincera. Aleluia. E ele disse: eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Quando eu vou, a multidão pula na frente. Ele estava na dependência humana. Eu não sei o que você está esperando. Se é do teu chefe, se é do teu pastor. Mas você tem que pôr o foco, a fé, a confiança em Deus. Porque é Deus que usa alguém para te abençoar. Ah, irmão, ora por mim. Não, ora você. Aleluia. Para de correr atrás dos outros, começa a queimar você. Porque você tem autoridade, você tem intimidade. Jesus estava dizendo àquele homem: se você crer, pega a tua cama e levanta ele. E a Bíblia diz que ele sai andando com a cama 1864 sábados. Ninguém o ajudou. Mas quando ele recebeu a bênção, aí apareceu os opositores. Ei, hoje é sábado, você não pode levar a cama. Ele disse: o homem que me curou falou para eu levar a cama. Porque ele cura no sábado e ainda manda você carregar a cama no sábado. Aleluia. Sabe para que Jesus mandou aquele homem levar a cama? Para ele nunca mais esquecer de onde Deus o tirou. Às vezes a gente tem que levar a nossa cama. Aleluia. Para soberba não entrar. Porque tem gente que pensa que é só ele que prega, é só ela que canta, é só ele que canta, só ele que dirige. E Deus está dizendo: leva a cama. Tem que lembrar de onde eu te tirei. Você tem que saber de onde eu te tirei. E quando Jesus me encontra, ele diz: olha, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque o pecado vai levar algo em troca. Pecado é igual cartão de crédito, na hora é bom, mas tem dia para a fatura chegar. Tem dia para a fatura chegar. Deus não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Em Abacuque 1,13 ele diz que ele é tão puro de ouro que ele não pode ver o pecado. E para encerrar, lembra, a bacia e a toalha. Muita gente no pedestal, pouca gente com a bacia e a toalha na mão. A pirâmide está de ponta cabeça, maior que serve. Jesus não veio para ser servido, para servir. Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a mesma dou. Tenho poder para dar e tornar a tomá-la. Ele está no controle. Mas o símbolo é uma bacia e uma toalha. É a humildade. Segundo aos Coríntios 11:23, Paulo vai descrever o que ele passou no ministério. Ele vai dizer: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipe, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras e épicos, eu fui acusado em Cesareia, eu sofri 3 naufrágios, eu sofri perigo das minhas nações, eu sofri perigo entre os gentios, eu sofri perigo entre os falsos irmãos, eu passei nu, eu passei fome, em deserto,
naufrágio, fui picado por uma cobra em Malta, cheguei preso e algemado em Roma. E Filipenses 1,12 ele diz: mas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Para maior proveito do Evangelho. Ele sofreu para maior proveito do Evangelho. Com tudo isso que ele passou, a Bíblia diz que ele ainda tinha um espinho na carne, para ele não se exaltar pelas revelações que era lhe dado. E muitas vezes Deus coloca um espinho na nossa carne para a soberba não entrar. Temos que levar a nossa cama para se lembrar de onde Deus nos tirou. O símbolo desse reino é uma bacia, um aquário. Jesus disse: eu vos dei exemplo, como eu fiz, façais vós também. Revestido de toda humildade, para que Deus, no tempo oportuno, Ele vos exalte. Só agradeço a oportunidade da sua palavra. Não desista do seu chamado, por mais difícil que seja a perseguição. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Wellington, palavra maravilhosa. Deus abençoe cada vez mais a vida